Boa tarde, pessoal. Vamos fazer um vídeo aqui hoje. Comentei no vídeo passado que esse distribuidor meu aqui que eu uso é o 035 e ele tá com muita folga aqui, ó, no eixinho, né? Então, se a gente for filmar o eixinho ali dentro, vamos colocar a gente for filmar o eixinho, ó lá, e tem muita folga no eixo, né? Então, ó lá. Ele tem muita folga mesmo de variar o ponto, né? Então, quando eu coloco ele estático ali em 12 graus, ele dá 15, quando funcionando com a lâmpada de ponto. Por causa disso aqui, né? Então, o distribuidor, a função é abrir o platinado para liberar a faísca, né? Que vem lá da bobina. Então, a gente já falou isso nos vídeos anteriores, né? Quanto maior a abertura do platinado, menos tempo de carga a bobina tem, e vice-versa, né? Então, essa folga, ela não é aconselhável, ela não pode ter, justamente por quê? Porque uma hora ele abre com 0,4, uma hora ele abre com 0,3, uma hora ele abre com 0,5, então varia o dual, né? Que fala o tempo de permanência da bobina, e ele dá alteração no ponto de ignição, né? Então aqui, no caso, tem hora que ele fica lá oscilando, tem hora que ele dá 15 graus na lâmpada, tem hora que ele dá 12,5, tem hora que ele dá 10, então por causa dessa folga, se a folga tá para lá e ele abre pouco. Se a folga tá para cá e ele abre atrasado, ele abre mais, né? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um distribuidor aqui que eu reformei ele, troquei as buchinhas lá dentro, tudo, e ele tá sem nenhuma folga aqui. Ele tem só o mínimo da folga para poder virar, né? Que eu estipulo essa folga aqui mais ou menos uns 3 centésimos que eu deixei a buchinha que eu fiz. Só que esse aqui é um 0,47. Esse distribuidor aqui, ele saiu muito em carros pesados, né? Então, Variant, TL, as duplas carburações aí, Variant, TL, algumas Brasílias, Kombi, eu já vi esse distribuidor em Kombi, não sei se é original. E justamente ele tem uma curva de ignição diferente. Ele tem uma mola que vai lá dentro. Então, como a gente vai passar tudo o que está aqui, condensador, platinado, para aquele, a gente vai ter que fazer alguma alteração. Nesse aqui eu já fiz, né? Mas eu deixei um aqui para vocês verem. Então, deixa eu tirar esse aqui da morsa e pôr esse daqui pra gente mostrar para vocês. Então aqui, ó, ele tem algumas coisas que o 0,35 não tem. Então vamos tirar esse eixinho. Vamos tirar essa que já saiu, tampinha. Tirei, caiu tudo aqui. Tampa, né? Esse aqui é um 0,47 também, que eu ganhei do Wander, e é o mesmo desse. Então, como é que é o jeito dele aqui, né? Aqui. Então, se a gente for enumerar algumas diferenças do 0,47 para o 0,35 original, isso aqui saiu no 1300, no 1500, né? Só 1300 e 1500. E esse aqui saiu Brasília, Variant, TL, tudo 1600. Esse aqui não saiu em motor que não fosse 1600. Talvez com a diferença de cápsula. Para dupla 475 e para um carburador só 469. Então o que acontece? Diferenças. Curva de avanço tem diferença. Esse aqui ele avança 27 graus
Então, se você regular o carro com 10, ele vai para 37 graus a 3.500 RPM. A 3.000, isso falando num distribuidor original. Os nossos já estão todos com molas fracas, gastas, né? Então ele já tem esse avanço um pouco antes. O meu avança com 3.200, já avança os 37. Esse aqui não, esse aqui ele avança somente 25 graus. Então os contrapesos deles avança 25 graus. Porém, a 3.000 RPM, a 3.000 ele já dá o avanço completo do distribuidor. 25, regulei com 10, ele vai para 35. Regulei com 10, ele vai para 37. Porém, outro porém, em médias rotações, este avança menos do que este. Este aqui você tem uma curva mais ou menos assim. Vou até pegar o papel lá. Então, nós estamos aqui com a curva do 0,35 e estamos aqui com a curva do 0,47, que é praticamente a mesma do 0,36. O 0,47 ele foi um distribuidor que ele entrou para substituir, segundo o manual da Bosch, ele entrou substituindo o 0,36. Então, para ser usado em dupla carburação. Então o 0,36 saía na Kombi com uma cápsula de avanço mais rígida, né, para um carburador, e o 0,47 saía com a cápsula de avanço 475 para dupla carburação, porém nos motores 1600. Então a curva é praticamente a mesma. Então a gente olhar aqui, ó, em 1500 RPM aqui, ó, na realidade aqui, ó, com 1, 2, 3, 4, ó, com 1500 aqui a gente já tem um avanço de 6,5. Então se tiver com 10 já vai para 16,5 a 1500. Neste caso aqui, ó, ele vem aqui com 1000, ele começa a avançar a partir de 1300. Ele não avança em 1300, ele começa a avançar a partir de 1400 RPM, 1 grau. Aqui com 1400 a gente já tem 5 graus. Ali não, aqui não. Aqui ele vai começar com 1500, ele vai ter 5 graus. Então ele tem aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, com 1500 aqui tem 3 graus. Enquanto ali a gente tem 6,5. Então a gente tem 3 graus e meio a menos nesse distribuidor aqui. Isso justamente por quê? Porque era usado no motor 1600, que tinha uma taxa de 7,2 na época, usando uma gasolina com octanagem inferior ao que precisaria para esta taxa, né? Então, hoje nós temos uma gasolina com uma octanagem boa. Hoje 7,5 não faz nem cócega para um motor Volkswagen. Hoje 7,5 seria uma taxa baixa para um motor Volkswagen. Hoje no mínimo faria um motor hoje com 7,5, no mínimo 7,5, né? O correto seria fazer um motor hoje com 7,8, 8 de taxa, para queimar esse combustível que a gente tem hoje, não tanto pelo álcool, mas sim pela octanagem, uma vez que o álcool traz octanagem para o combustível, né? Então a gente tinha naquela época lá um motor 1600 usando gasolina de 80 octana, com uma taxa de 7,2, e o motor grilava, né? Então quando você estava com ele em baixa rotação e pisava de uma vez, ele rajava, ele dava aquela grilada, aquela batida de pino, que é aquele... É como se fosse esse barulho aqui um pouco mais metálico. E o que acontecia? Então foi feito essa modificação nesses distribuidores usados no 1600 para ele conter um pouco o avanço de ignição, para evitar essa grilada aí em baixa rotação. Aí, a partir do momento que a gente começa a chegar aqui perto dos 2000
2.500 RPM aqui, ó, 2.400 aqui, eu já tô com 14 aqui, né? Então já seria 24 se tivesse regulado com 10. Aqui, ó, 2.500, eu já estou com 15, né? Então seria 25. Então aqui já ele tá bem próximo, né? E como eu falei para vocês, quando dá 3.000 aqui, ele já avançou 25, enquanto esse daqui, quando dá 3.000, ele ainda está com 20, né? Então, esse distribuidor, ele avança. O 0,47, ele avança mais rápido a partir das, né? A partir das 2.000 RPM, 2.200 RPM, ele avança mais rápido. Até 2.000 RPM, ele é lento. Então, a gente tem que fazer essa modificação para a gente ganhar avanço em baixa, porque senão o 1.300 vai ficar muito ruim de dirigir, né? O 1.300, o 1.500 vai ficar muito, até o 1.600 hoje não precisa mais disso. Se você fez um 1.600 com uma taxa muito alta, isso falar assim, isso aqui seria uma antidetonação, né? Mas no caso hoje não tem necessidade de segurar esse avanço, né? Então o que faz garantir ficar lento no avanço? É essa mola que tem aqui embaixo, ó lá. Ela tem uma mola aqui, ó lá. Uma mola alfinete, olha lá. Além dessas duas molas, ela tem uma mola alfinete. Enquanto o 0,35 não tem, né? Então, desse daqui meu, eu já tirei essa mola. Justamente por quê? Porque ela vai segurar. E eu não quero isso, né? A gente quer hoje que a gente tem, vou fazer um vídeo depois disso daí. Hoje que a gente tem, que a gente precisa, é uma marcha lenta suave, ali por volta de 12, 15, um avanço rápido até 2.000 RPMs aqui, que no meu caso já avança 10 aqui, né? Então praticamente eu já tenho 25. E um avanço rápido até 3.000 RPM, né? Chegando aí próximo dos 40, né? Regulando. Então com 25 aí, se tiver com 15, ele vai estar próximo dos 40, né? Então a gente precisa deixar isso daí rápido, né? Então eu vou fazer toda a modificação, vou tirar tudo que está aqui e vou passar para esse daqui. Então esse daqui meu 0,47 que eu vou usar, eu já tinha tirado essa mola. E essa mola ela é fácil de tirar, né? Uma vez que você tá com ele aqui, né? Vocês vão soltar esta mola, tirar esta mola fora, essa mola aqui fora, vão soltar este anelzinho, levantar este contrapeso e essa mola ela está encaixada, né? Aqui, ela está encaixada aqui. Vamos focar. Vamos lá, Motorola, foca aí. Aí. Ela está encaixada aqui, passando por baixo da base ali, vindo aqui, né? Então, tira essa mola. Não precisa, hoje em dia, não precisa. E esse meu, ele já está sem essa mola. Então, ele está avançando bem suave. Eu não vou conseguir avançar aqui porque ele está preso pela carcaça, mas ele está avançando aqui, ó, de forma bem suave, né? E uma curiosidade, essas molas do 0,47, elas são mais macias do que as molas do 0,35. Justamente por quê? Porque como ele tem essa mola alfinete aqui, elas são mais macias. E uma vez que você tire, ele vai avançar mais rápido do que isso daqui. Porque a gente vai ter praticamente a mesma curva de avanço, porém mais rápido. Então ele não vai
demorar 2.200 para chegar nos 9,20. Ele vai chegar nesses 9,20 por volta aí já de 1.600. Ele vai ficar semelhante aos distribuidores dos Fuscas, dos motores Fusca 1600, que saiu ali em 74, 75, que eram carros leves, então eles não usavam a mola alfinete. A mola alfinete saiu em carros que eram pesados, em carro Brasília. Não sei, eu já vi esse distribuidor em Kombi, mas não sei se é original, né? O Kombi, o 036 é original. E então eles saíram em motores pesados, Brasília, TL, Variant, carros que eram pesados, né? Que ia ter uma lotação, vamos falar, carro pesado, e que você pisa, ele vai entrar em carga muito rápido, ele vai ser propício a grilar, né? E a outra diferença também, esses contrapesos do 035, eles são mais pesados. A gente já viu isso aí no vídeo lá. O 035, os dois contrapesos dá 40 gramas. E no caso aqui do nosso 047, esses dois contrapesos, eles somam 34 gramas. Só que ele tem duas molas mais leves, né? Então eles praticamente conseguem fazer o mesmo efeito do 035 com os contrapesos maiores, né? Então vamos pegar, e eu vou passar agora aqui, tirei aqui só para vocês verem. Esse não tem folga nenhuma, o que está balançando é tudo junto aqui, mas ele não tem folga nenhuma, está virando completamente livre, com ajustagem de ferramentaria, né? Então vai ficar perfeito no carro até eu reformar esse daqui. Então aqui estamos montado com 0,4, né? Lá entra livre com 0,4 e em todos os batentinhos, né? Que é o que eu tinha problema, né? Ele estava funcionando, só em alguns batentes ele não entrava, né? Então esse daqui, em todos os batentinhos, ele está funcionando com 0,4 o platinado. Alguns vai entrar um pouquinho mais justo, mas isso é a minha chapinha aqui que não tá aquelas coisas, mas é 0,4. Vou deixar 0,4 aqui, né? Então tá tudo aqui. Agora eu vou colocar o condensador aqui e depois a gente vai colocar a cápsula. Então, pessoal, aqui agora é o seguinte: eu não vou colocar esta cápsula. Essa cápsula, a chuva provavelmente vai atrapalhar a gente falando aqui. Eu não vou colocar essa cápsula, porque eu comprei uma cápsula há muito tempo atrás, chinesa, pra gente testar, né? Então não tenho a mínima ideia de como isso aqui funciona, se ela avança, se ela não avança, mas eu vou colocar para testar. É da marca, sei lá que marca que é, a marca V. Então eu vou colocar ela aqui pra gente, testar, para ver como é que ela vai se portar, né? Nesse cenário aqui, né? Então vou colocar ela aqui, provavelmente vai encaixar certinho, porque ela tem o mesmo desenho da outra, né? A gente já volta para ter uma ideia. Então essa cápsula foi instalada aqui perfeitamente, não deu trabalho, encaixou certinho, tá funcionando. Não sei se eu vou conseguir mostrar, não sei se vou pegar uma mangueirinha depois lá e vou testar aqui, mas tá funcionando, já testei. E agora eu vou montar lá no carro, né? Então, aqui eu instalei, né? Só uma curiosidade, vamos ver quanto que essa cápsula tá avançando, né? Então, vou puxar ela aqui.
Vamos fazer diferente. Eu vou puxar ela aqui e vou deixar o ponto em 10 para a gente ver quanto que ela vai avançar. Regulei até apagar a luzinha em 10 para a gente ver. Dá mais ou menos uns 15 graus de avanço essa cápsula. Então tinha regulado ela em 10. Vamos colocar 15 aqui para confirmar. Então é uma cápsula que avança bastante, né? Então vamos lá. Tem que apagar no 0. Olha lá, um pouquinho menos de 13 graus mais ou menos. 13 graus de avanço, então tem uma cápsula que avança bastante. Esse distribuidor meu, ele tá avançando por volta de 25, né? Vamos confirmar aqui, deixa eu tirar essa pecinha aqui para a gente confirmar, já que nós estamos fazendo as correções aqui, né? Então, vou voltar aqui. Na primeira parte aqui, ele avança isso aqui é uma coisa que é difícil fazer com uma mão só, porque eu tenho que calçar aqui e virar aqui até a luz acender ali. Então eu vou fazer isso aqui, daí eu venho comentar. Então aqui no primeiro ponto do distribuidor, naquele contrapeso que avança menos, eu tenho aqui mais ou menos aqui 10 graus. Então até o primeiro estágio ali ele vai avançar 10 graus mais ou menos. Então se eu avançar, ligar, deixar o carro com 13 a 2.000 giros, mais ou menos ele vai estar com 23, 24 e mais, se tiver leve, mais a cápsula com 13. Então ele vai avançar bem ali, vai ficar por volta dos 30 e poucos, né? Vamos ver agora no outro. Agora eu vou dar uma volta inteira aqui para a gente ver no batente maior. Na parte maior não deu bem 25, deu aqui por volta de 23, né? Vamos colocar a nossa fitinha aqui, mas é por volta de olha lá, por volta de 23, né? Ele tá, esse distribuidor está um pouquinho fechado ali, então ele vai avançar em alta ali, deixar ele com 13, ele vai dar 23, 24, 25, 13, 23 vai dar 30 e 6 mais ou menos em alta, mais a cápsula, né? Então eu vou andar com esse carro desse jeito para a gente ter uma ideia de como vai se portar, né? E daí na sequência vou ter que melhorar isso aqui, ó. Porque senão não vai puxar, ficou folgado. Isso aqui não pode ser folgado assim, ó. Vou ter que trocar essa mangueira aqui por uma que fique mais rígida. E na sequência eu vou comentar quais são as minhas experiências com essa cápsula aqui. Ela avança 13, a cápsula da China, né? Então vamos fazer o teste. Espero que vocês gostem. Vou deixar o ponto regulado com mais ou menos quase 15 graus aqui. E vou ver como é que vai ser. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.